Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, vocês agora fazem parte voluntária ou involuntariamente de um experimento, ok? Com a suspensão das aulas que a gente teve aí por um tempo indeterminado, nós não sabemos quando vocês vão poder voltar às salas de aula, etc. A nossa vida vai voltar ao normal. Acho que ninguém sabe, né? É o seguinte, de acordo com as recomendações aí da reitoria, o período letivo ele não está suspenso e a reitoria recomenda que, na medida do possível, as aulas sejam transferidas para uma modalidade assim à distância. Evidente que isso é só uma palavra escrita no papel e não há nenhuma garantia de que só você escrevendo isso automaticamente a infraestrutura estará montada para que essas aulas aconteçam à distância. Bom, isso tudo é uma novidade, ninguém sabe direito o que fazer. Então, qual é o teste que eu estou fazendo com este vídeo? Vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa de matemática e sem que vocês morram de tédio. Né? Mas se vocês morrerem, eu não vou ver, e nem vocês vão me ver aqui. Tudo bem? Então, olha só. Eu preparei hoje uma aula que talvez fique bastante curta. Seria a continuação, né, se nós tivéssemos tido aula normalmente nessa segunda-feira. Daquilo que a gente vinha falando, e agora a gente vai falar de expressões algébricas e fatoração. Isso aqui só é a parte 1, depois eu tenho uma parte 2, né? A não ser que todos vocês morram de tédio, aí acabou, né? Vamos ver como é que funciona esse formato, tudo bem? Várias dúvidas devem acontecer, ou vários problemas podem acontecer na gravação, na distribuição desse vídeo, enfim, eu não sei bem como é que as coisas vão rolar, mas é uma tentativa, tá? Eu vou dar um aviso para vocês antes da gente começar, que é o seguinte, apesar de eu ter dito em sala de aula, e todos vocês são testemunhas disso, né, eu disse talvez com algumas palavras do tipo, eu odeio o Moodle, eu nunca vou usar o Moodle, mas agora acho que eu tenho que dar o braço a torcer, então assim, eu disponibilizei já a turma no Moodle, então todos os alunos que estiverem regularmente cadastrados na disciplina já devem poder acessá-la no Moodle do UFSC, e eu não sei agora como vai ficar a parte de qual maneira a gente vai utilizar isso, esse recurso a mais, né? Mas conforme os dias forem passando, talvez as coisas comecem a se ajeitar, ok? Então vamos só relaxar um pouquinho. Eu sei que vocês ficam acordando, né? Da hora que acorda até a hora que vão dormir, vocês ficam pensando assim, nossa, como é que eu vou fazer, né, para estudar matemática? Enfim, agora você tem este vídeo, né? E para mim representa um ponto, acho que o ponto mais baixo em toda a minha carreira, porque estou recorrendo a uma aula de slides, que deve ser o formato mais chato do mundo, né, para fazer esse tipo de aula. Mas enfim, é o que nos resta, né? Pelo menos você tem a vantagem de não ter que ficar olhando para o meu rosto, mas ainda assim tem que ouvir a minha voz. Tudo bem? Vamos começar. Olha só. Até o momento a gente tinha falado de fazer contas com números racionais e reais. A gente não entrou muito em detalhe dentro do que são números reais, mas a gente vai ficar naquela parte, naquela noção mais ou menos intuitiva que a gente acha que sabe o que é um número real, tudo bem? E a gente ficou estudando multiplicação, divisão, contas com frações, etc. e tal. Mas na prática matemática o que acontece em geral é que é meio raro a gente trabalhar só com números. Muitas vezes a gente tem que trabalhar com expressões em que aparecem variáveis, né, letras x, y, z, seja lá o que for, e representam números, tá bom? Então todas aquelas propriedades que a gente viu de operações com números racionais e reais valem, evidentemente, para isso que a gente chama de expressões algébricas, tá bom? Então eu vou tentar dar uma definição que não é muito formal aqui, a gente nem precisa de definições muito formais nesse momento, do que seria uma expressão algébrica, tá? Então uma expressão algébrica ela é formada, ela é uma receita de bolo, mas assim, você não come, tá bom? Então, quais são os ingredientes da receita? Para formar uma expressão algébrica, você precisa de números reais, bom, que você conhece explicitamente, ou de variáveis, letras que representam números reais. Bom, então esses são os ingredientes, e você pode misturar esses ingredientes, e você pode misturar esses ingredientes fazendo o que com eles? Né? Coisas que você pode fazer com números. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, exponenciar. A gente estudou só expoentes racionais, é o suficiente, tá? E pegar raízes, né? Radiciação, tá bom? Então veja só que exemplos maravilhosos que nós temos de expressões algébricas. Vamos começar com esta maravilhosa expressão. 2.
Isso aqui é uma expressão algébrica, ela é formada de acordo com esta receita. Você pega um ingrediente e não faz mais nada, pronto, né? É uma receita de bolo que fala assim, pegue o açúcar, acabou, né? Mas é claro que é muito raro que uma expressão tão simples quanto essa apareça, a não ser como produto de uma simplificação. Você pode ter expressões algébricas desse tipo, que é uma expressão polinomial. Você pode ter uma expressão algébrica desse tipo aqui assim, e coisas muito mais complicadas do que isso, que não vem ao caso aqui também ficar fazendo a brincadeira de vamos escrever a expressão algébrica mais complicada que nós pudermos, né? Então, pronto, existem essas expressões algébricas e, evidentemente, fazer contas e trabalhar com essas expressões algébricas não é nem um pouco mais difícil do que fazer contas com números, tá bom? Mas como a gente erra contas com números, a gente também vai errar contas com expressões algébricas, tá? Então, eu vou fazer um exemplo mais trivial que me ocorreu, que é, vou multiplicar estas duas expressões. Como é que a gente multiplica? Faz a distributiva, né? 2x vezes 5x, 10x ao quadrado, 2x vezes menos 3, menos 6x, 1 vezes 5x mais 5x e 1 vezes menos 3, menos 3, tá? Então, você tem menos 6x e soma 5x, sobrou menos x, pronto, esse é o resultado da conta. Então, não tem mistério nenhum. Se as expressões algébricas que a gente estiver operando forem muito mais complicadas, é só tomar cuidado na hora da conta e pronto. Tá? Outro exemplo, né? É a mesma coisa, vou fazer a distributiva aqui, não tem dificuldade nenhuma. O 1 distribuindo no 2 mais 5 raiz de x fica 2 mais 5 raiz de x, e aí o menos raiz de x distribuindo aqui vai aparecer o menos 2 raiz de x, né? Dessa conta aqui, menos 2 raiz de x, e aqui vai ficar o 5 raiz de x vezes menos raiz de x, que eu vou escrever menos 5, e raiz de x ao quadrado. Eu coloquei esses parênteses aqui de propósito, claro, porque é a raiz quadrada de x que está sendo multiplicada por ela mesma, então esta raiz quadrada de x que está ao quadrado, tá? Se nós não colocássemos os parênteses aqui, nós poderíamos cometer o erro, talvez, de achar que o quadrado está sendo aplicado no x e não na raiz quadrada, e a conta mudaria um pouquinho. Bom, mas no presente caso aqui, não tem muita dificuldade, 2 mais 3 raiz de x menos 5x. Notem o seguinte, nessa expressão, se a gente está fazendo só contas com números reais, e eu escrevo aqui um raiz quadrada de x, tá? Apesar do x representar um número desconhecido, eu estou assumindo que esse número é maior ou igual a zero para que a conta possa ser feita. Tá bom? Então nós temos que tomar cuidado com essas coisinhas quando tiver números dentro de raízes, porque tem essas restrições, né? Quando a raiz for de ordem par, no caso aqui é uma raiz quadrada. Mas tudo bem, isso não é uma dificuldade em si, tá bom? Pegar uma expressão algébrica que está numa forma de uma multiplicação e fazer as contas e depois agrupar os termos semelhantes e fazer esse tipo de simplificação, isso é uma tarefa mais ou menos rotineira e com algum pouco de prática e tomando cuidado, espera-se que a gente nunca erre estas contas. Bom, é claro que na prática a gente sempre comete um erro ou outro, mas a tendência é parar de errar contas. Tá? Porém, o nosso foco aqui no nosso curso não vai ser tanto ficar fazendo contas com essas coisas, a gente vai querer estudar mais os problemas de fatoração, que às vezes são mais difíceis e mais importantes, tá bom? Então, primeiro, antes de começar a falar de fatoração, a gente vai começar a falar de produtos notáveis. Tá? O que são produtos notáveis? É meio difícil definir, mas é basicamente o seguinte. Tem algumas contas que aparecem com tanta frequência que a gente acaba decorando o resultado, tá bom? Então assim, os produtos são notáveis porque a gente chega a notar que eles aparecem com uma frequência que, vamos dizer, é grande, tá bom? Então aqui estão os produtos notáveis mais famosos do planeta Terra, tá bom? Esse aqui, acho que todos vocês já viram esses produtos notáveis em algum momento da vida, né? Você multiplica uma soma por uma diferença, isso vai dar a diferença dos quadrados, tá? Isso aqui é conhecido, a propriedade 2, esse produto notável número 2 é chamada de, eu acho que é o quadrado da soma, e a propriedade 3 é o quadrado da diferença, e a propriedade 4 e 5 é o cubo de uma soma e o cubo de uma diferença, tá bom? Nenhuma dessas propriedades aqui necessita de ser, da igualdade não precisa ser justificada, porque você pode simplesmente fazer a propriedade distributiva e ver que isso aqui o que está do lado esquerdo e direito da igualdade, em cada um dos casos é igual. Bem, então isso eu acho que todos vocês já conhecem, já viram em algum momento da vida, tá? E deixa eu fazer só alguns comentários sobre isso, tá bom?
Quantos produtos notáveis nós precisamos saber, assim, de cor? Bom, depende. Isso aqui eu acho que é o mínimo. Essa lista de 1 a 5 aqui, ela é absolutamente o mínimo, tá bom? Existem algumas outras contas que, se a gente trabalha mais com matemática, aparecem também. E também poderiam ser chamados de produtos notáveis. Aí, quanto você chama um produto de notável ou não, depende de quanto você olha para ele. Então, eu diria que esses itens aqui de 1 a 5 seriam absolutamente o mínimo, tá? Que nós deveríamos ter familiaridade. Tá? Só para, talvez, sei lá, sossegar um pouquinho a vida de vocês, note o seguinte. Essa lista que tem 5 itens, na verdade não precisaria ter 5 itens, né? Os itens 3, número 3 e o item número 5, cada um deles vem respectivamente do item 2 e do item 4. Bom, só fazer uma observação aqui. Você não precisa decorar 5 expressões, você pode decorar só essas 3. A propriedade 1, o produto notável 2 e o produto notável 4 são suficientes. Os 3 e 5 são descartáveis, tá bom? Então, por exemplo, como é que a gente pega a propriedade 3 da propriedade 2? Eu quero fazer a conta x menos y ao quadrado, eu noto que x menos y é simplesmente a soma de x com o oposto de y, x mais menos y. E aqui nesta igualdade, para passar daqui para cá, eu uso a propriedade número 2, o produto notável 2. Então eu estou fazendo o quadrado de uma soma, x com menos y, é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí a gente nota que o segundo termo aqui é o menos y, expande, e esse sinal de menos aparece aqui, conforme na propriedade 3, tá bom? Então, da propriedade 4 para a propriedade 5 é a mesma coisa. Se trocar esse x menos y por x mais menos y e aplicar o produto notável 4, você tem o 5, tá bom? Mas, de qualquer forma, a gente acaba decorando. Eu acho que não é difícil decorar o 5, tá? De tanto usar, a gente acaba decorando essas coisas. E, aliás, esse é o único jeito decente de decorar algo. Você decorar algo porque você usou muito, né? Não porque você ficou lendo uma lista até decorar, tá? Muito bem, tá? Então esses são alguns produtos notáveis e eu vou fazer mais uma observação, que é a seguinte. Se nós olharmos para a propriedade 2 e para a propriedade 4, eu estou pegando essencialmente uma soma e levando a 2 e a 3 ao quadrado e ao cubo, mas é claro que eu posso me perguntar o que aconteceria se eu elevasse a expoentes maiores, 4, 5, 6, etc. Tá bom? Aí essa é uma fórmula conhecida como binômio de Newton, que eu acho que eu vou deixar para falar numa segunda oportunidade, vai ficar para a parte 2 dessa aula, tá? Então quem conhece já o binômio de Newton pode ignorar esse meu comentário, quem não conhece a gente vai fazer um comentário rápido na aula que vem, tudo bem? Pronto, então alguns desses são os produtos notáveis que aparecem. Na prática, pessoal, a gente gosta de fazer, gosta não, o que vocês gostam de fazer eu não sei, né? Mas o que é necessário muitas vezes fazer é o problema contrário, de você pegar uma expressão está expandida, digamos assim, e você quer transformá-la num produto, tá? Então, fatorar é simplesmente transformar uma expressão em um produto, tá? E isso é muito comum em matemática, você pegar e fatorar uma expressão, porque isso é muito útil para resolver equações, tá? De um jeito que a gente vai ver bem na prática como é que funciona um pouquinho mais para frente, tá legal? Então, olha só, a gente sabe, esse aqui é o exemplo mais bobo do universo, é o exemplo mais simples que eu consegui pensar. Se você tem o produto da soma pela diferença, a gente sabe que x mais y vezes x menos y, isso é x quadrado menos y ao quadrado. Então, passar daqui para cá, né, fazer a distributiva e simplificar a expressão, a gente está expandindo. Né? A gente faz a distributiva. E fatoração é o problema inverso, você pegar essa expressão aqui e escrevê-la como um produto. Tá bom? Então, você pode pensar de um jeito correto que a cada fatoração corresponde um produto, digamos assim, notável, tá bom? Então, o produto notável x mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Também nos dá uma regra de fatoração, de como fatorar uma diferença de dois quadrados. Legal? Nesse sentido, todo produto notável gera uma regra de fatoração e é possível, assim, dizer que a técnica de fatoração mais velha do universo e a mais simples de toda vem de uma propriedade de multiplicação que também seja a mais simples de todo, tá bom? Eu não consigo, né, conceber na minha vida nada mais fácil como propriedade de multiplicação sobre uma soma do que a propriedade distributiva. Se você tem o x vezes y mais e, você distribui. Isso é xy mais xe. E quando a gente passa do lado esquerdo para o lado direito, isso é uma fatoração que
a gente fala no termo coloquial que a gente está colocando o x em evidência, né? O termo comum aos dois termos aqui, a gente coloca em evidência o x e fica vezes y mais z, tá bom? Então, de novo, né? Uma regrinha de fatoração corresponde a uma certa expansão num produto, que aqui corresponde a fazer a propriedade distributiva, tá legal? E pronto, assim, nós podemos falar um pouco mais de teoria de fatoração? Podemos, tá? Inclusive vamos fazer isso no vídeo seguinte, mas só com essas observações super simples, nós podemos tentar resolver alguns problemas não tão fáceis assim, mas vamos começar com alguns que são realmente fáceis, tá legal? Então olha só, este exemplo. Então o exemplo aqui, só para título de exercício, nós estamos querendo pegar uma expressão qualquer e fatorá-la, tá? Eu vou começar com esse daqui. 2x² menos 8x². É claro que, como esse é o primeiro exemplo, eu vou escrever de um jeito mais explícito, que em geral a gente não escreve assim tão explicitamente. Tá? A gente faz as coisas mais, digamos assim, diretamente, tá bom? Mas só como primeiro exemplo, vamos fatorar isso aqui do jeito mais assim for babies possível, né? Pega um 2x² e escreve como 2x² x², certo? Então, pela regra da soma dos expoentes, x² vezes x² é x². E esse 8x² eu vou escrever como 2x² vezes 4, né? Só estou quebrando o 8 como 2 vezes 4. Legal? E aí a gente nota que esse 2x² aqui aparece em evidência, então eu coloco, aparece nos dois termos, eu coloco ele em evidência, então sobra o quê? O x² aqui e o 4 aqui, tá bom? Ó, fezes, volte! Ok? Então fica 2x² vezes x² menos 4. Bom, aqui é o seguinte, se nós quisermos ser assim, né, do time que faz o menor trabalho possível, a pergunta seria, essa expressão, quando eu chego aqui nesta igualdade, a expressão está fatorada? Sim, a expressão está fatorada. Eu escrevi esse troço aqui como um produto, tá bom? Mas em geral, quando o exercício tem um enunciado de fatória a expressão, o que a gente quer dizer assim, fatória a expressão o máximo que nós conseguirmos, tá bom? E aqui a gente pode perceber que o x² menos 4 é uma diferença de dois quadrados perfeitos, x² menos 2². E aí a gente pode fatorar mais um pouquinho como o produto da soma pela diferença, tá bom? Então essa aqui seria a forma fatorada mais aceita assim no universo, tá bom? Mas aqui, é verdade, você pode considerar que a expressão já está fatorada. Vou fazer só uma observação para vocês não serem engraçadinhos, espíritos de porco. Não vale pegar essa expressão aqui e com o enunciado de fatória a expressão você escrever assim, esta expressão é igual a 1 vezes, eu sou um arrombado mesmo, 1 vezes 2x² menos 8x². Eu escrevi um produto de que uma coisa é 1 vezes essa própria coisa. Isso não vale, tá bom? Porque não é útil quando a gente precisa de uma fatoração fazer esse tipo de fatoração, tá? Então, o segundo exemplo aqui, 4x² menos 9y². Isso aqui é uma diferença de dois quadrados, certo? É 2x² menos 3y² ao diferença de quadrados a gente fatora como produto da soma pela diferença. Bom, não tem dificuldade nenhuma. Finalmente, esse slide que já apareceu até antes do tempo aqui, né, como um ato falho que eu cometi 2 vezes, vamos fatorar essa expressão aqui, 6u² menos 13uv menos 5v². Tá? A princípio não tem nada para colocar em evidência que de um jeito que funcione muito bem. Por exemplo, se a gente pegar aqui o 6u² menos 13uv, você pode falar, bom, existe um u aqui, existe um aqui, eu posso colocar em evidência, mas isso não é muito útil, porque vai ficar u multiplicando 6u menos 13v, e aí não dá para juntar com esse 5v², a gente não consegue fatorar, tá bom? Então aqui tem um truque sujo, que é escrever esse menos 13uv como menos 15uv mais 2uv. Tá? Isso aqui foi uma revelação divina. Bom? Então eu vou escrever menos 13 como menos 15 mais 2. E agora aqui, nesses dois primeiros termos, eu não vou colocar só o u em evidência, vou colocar o 3u em evidência, porque 6 é múltiplo de 3 e 15 também. Tá bom? Vou colocando 3u em evidência, fica como? 6u² dividido por 3u, 2u. Tá? 15uv dividido por 3u, 5v. Como tem um menos aqui, fica menos v. Fica menos aqui também, né?
Sobraram esses dois termos e aqui eu posso colocar o V em evidência. Vamos colocando o V em evidência para ficar multiplicando 2U menos 5V. Tá? E olha só que coisa maravilhosa, agora quando eu olho para esses dois termos, eu sei que tem um 2U menos 5V em evidência, e eu posso colocar então agora o 2U menos 5V em evidência, então isso agora vai ficar 3U mais V, que multiplica 2U menos 5V. Tá? Então pronto, a expressão está fatorada. Evidentemente que, assim, a minha impressão é que este último exemplo aqui deixe uma certa sensação de vocês no seguinte sentido. Ah, roubou. Você é um roubão porque você roubou. Como que eu ia saber que esse menos 13 deveria ser escrito com menos 15 mais 2? É uma pergunta pertinente e para isso eu vou falar só o seguinte. Não percam a parte 2, tá bom? Na parte 2 dessa aula aqui, que vai ser postada em alguma data futura, conforme eu consiga, nós vamos ver como que eu consigo fazer fatorações de expressões desse tipo sem ter que ficar adivinhando essas porcarias aqui. Legal? Então a gente tem algumas técnicas de fatoração que são um pouquinho mais avançadas que permitem fazer esse tipo de fatoração aqui sem nenhum esforço. Tá legal? Por enquanto, eu posso falar para vocês o seguinte, eu vou disponibilizar a lista número 3, eu acho que é a lista 3, tá? Depois eu vou confirmar com vocês uma mensagem. E pelo menos tudo que está escrito ali na lista 3, eu acho que vocês já conseguem fazer só com essa teoria super básica de fatoração. Tá? E depois a gente vê um pouquinho as técnicas um pouquinho mais avançadas, como é que a gente resolve, tudo bem? Então, esse foi o primeiro teste de uma apresentação que serviria... Eu não vou dizer que isso serve como uma aula, mas a gente está tentando chegar lá. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até mais.